versículo 1 do livro de Gênesis. Diz assim: e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os a Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés de madrugada. E saíram, e não antes, e disseram: não antes da rua passaremos a noite. E insistiu com eles muito, e vieram com ele, e entraram na sua casa, e fez dele um banquete, e coziu bolos sem levadura, e comeu. Amém. Podem ser gratos. O texto que nós temos aqui é um texto que fala de Ló. Ló foi um moço que ele acompanhou o Abraão quando Deus chamou Abraão. Os irmãos conhecem bem a história de Abraão. Abraão estava em Ur dos Caldeus, quando Deus vai falar com Abraão, deixar a terra dele, deixar a casa, deixar os parentes, e uma terra bem longe, onde Deus ia mostrar para ele. E a Bíblia nos diz no capítulo 12 de Gênesis que Abraão ouviu e obedeceu a palavra de Deus. Isso é bom. E a Bíblia diz que Abraão foi bem sucedido. Deus abençoou poderosamente a vida de Abraão. Quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, Deus está dizendo para Abraão que ele seguisse naquela direção que Deus estava mostrando sozinho, não que ele levasse seus parentes, porque aquela missão era um pouco diferente e Deus estava dando lá somente a Abraão. E Abraão ele vai, mas só que na saída a Bíblia diz que ele convida, vai chamar algumas pessoas para poder ir com ele, e uma dessas pessoas foi o seu sobrinho Abraão. Tem um historiador que diz, um historiador judeu, que ele conta a história quando Abraão foi sair da terra de Ur dos Caldeus. Abraão trabalhava com o seu pai, que chamava-se Terá, e Abraão ele trabalhava na oficina do seu pai, e naquela época diz a história que eles trabalhavam fabricando são, as imagens de escultura, e chegavam a fazer ali diferentes deuses, até 600 deuses diferentes. E Abraão trabalhava ali, e conta-se a historiador judeu que um dia o pai de Abraão foi fazer uma viagem e deixou Abraão cuidando da oficina da casa, E Abraão vai cuidar dos santos, vai fazer o trabalho de higiene, vai cuidar ali, enquanto seu pai viajava. E Abraão vai cuidando. E Deus fala para Abraão: Abraão, sai dali, Abraão. Sai do meio desse povo, sai da tua terra, sai dessa casa, vai para outro lugar. E Abraão ouviu aquela palavra. E segundo a história judaica diz que ele começou a quebrar todos aqueles deuses, começou a quebrar, deixando só um Deus, só um santo daquele. E quando o pai dele chegou, só encontrou a quebradeira. Tinha um pedaço de santo para tudo quanto é lado, pescoço, cabeça, de imagem para tudo quanto é lado. E aí disse que Abraão, o velho Terá perguntou a Abraão, disse: Abraão, e aquele que está ali no canto? E por que ele está com aquele pedaço de pau na mão? Disse que o Abraão coloca na mão daquele Deus lá, um pedaço de madeira, e
Ela vai perguntar para ele por que está com aquele pedaço de madeira. É porque ele quebrou, foi ele que fez toda essa quebradeira. Quebrou todas essas imagens. Aí o Elderá disse: não, mas ele não sai dali, ele não pode fazer isso. Como que ele pode fazer? Ele nem fala, ele não fala. Ele nem ouvir, ele não pode ouvir. E Abraão então tomou uma decisão: eu vou seguir um Deus que ouve, um Deus que fala, e vou sair desse lugar, um lugar que eu não sei para onde é, mas o meu Deus está direcionando. Aleluia. Aleluia. E é esse Deus, amado, que está aqui essa noite, ouvindo e falando com você aqui. Não é mais aquela imagem, aquela escala, aquele Deus que parecia, mas não é. Esse é o real. Glória a Deus. Esse é o Senhor dos senhores. E Abraão vai sair, mas Abraão comete um erro. Abraão leva o seu sobrinho. E quando chega na terra de Canaã, Abraão vai dizer para Ló: se tu escolher a direita, eu vou escolher a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou escolher a direita, porque o negócio não está certo. Comecei errando na trajetória. Aí como diz: quem é que não é Abraão, é chamado de Deus. Abraão vai ser enviado para aquela terra. Mas Abraão comete o erro de ter levado seu sobrinho. E quando Abraão diz para Ló: olha, se tu escolher a esquerda, eu vou escolher a direita. Se tu escolher a direita, eu vou escolher a esquerda. E Abraão, e a Bíblia diz que o Ló vai escolher a região do Mar Morto, vai escolher lá para Sodoma, Gomorra, Zeboim, Belá, Zoar, 5 cidades vizinhas. E Ló foi para aquela região, que era uma região bem desenvolvida, e ele vai para lá. Só que quando chega por lá, ele não vai mais fazer a vontade de Deus, não vai servir a Deus como devia servir, porque Abraão, queridos, era um homem de oração. Abraão é aquela pessoa que ouvia e obedecia a Deus. Aleluia. E Abraão está dentro do projeto de Deus. Abraão não está querendo se liderar, Abraão não está querendo tomar decisão própria, mas Abraão está dentro da vontade de Deus e deixando que Deus fizesse conforme a sua vontade na sua vida. Abraão vai ficar dentro da vontade de Deus e Ló vai procurar outra direção. E Ló vai para aquela região das Campinas. Chegando lá, Ló vai morar em uma cidade chamada Sodoma. E na cidade ele vai começar agora a desenvolver os seus trabalhos, as suas funções, para poder sustentar a sua família. Ló começa a trabalhar e parece que ele vai se esquecendo de Deus, parece que ele vai se esquecendo de orar, parece que ele vai se esquecendo de jejuar, parece que ele vai se esquecendo que ele tem um Deus que ele ouviu do seu tio, que é o Deus Todo-Poderoso que ele devia obedecer. Ló vai se esquecendo dos princípios, Ló vai se esquecendo que ele devia manter aquela palavra do seu coração, vai deixando sair aquela chama, e ele começa a se adaptar, a conviver e fazer o que aquele povo daquela cidade estava fazendo, no sentido de se comportar, quem sabe, da mesma forma. E mais um dia, Deus está querendo agora destruir aquela cidade, porque diz a Bíblia que tanto Sodoma, Gomorra, Zeboim, Belá, Zoar, todas aquelas cidades tinham se corrompido diante de Deus, e Deus resolveu destruir agora aquela região. E Deus, antes de destruir a cidade, Deus fala com Abraão, que Deus tinha um compromisso com Abraão. Deus tinha uma chamada para a vida de Abraão. Abraão estava dentro da chamada, e Deus vai falar com Abraão, dizendo: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão se lembrou do seu sobrinho que estava lá, lembrou-se de Ló com a sua família que estava na cidade de Sodoma. A Bíblia diz que Abraão, ele foi fazer o clamor diante de Deus, ele foi orar, porque ele era um homem que queria fazer as coisas dentro da vontade de Deus, obedecer à voz de Deus e deixar Deus trabalhar. Mas para isso ele precisava
conversar com Deus, ele precisava orar. E a Bíblia diz que ele vai se prostrar, ele vai orar, ele vai buscar a Deus. E na sua oração ele pede para que o Senhor livrasse o seu sobrinho, livrasse Ló ali da cidade de Sodoma, desse um escape para ele, salvasse ele do fogo que viria sobre Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que ele vai orar e Deus vai livrar Ló, Deus vai tirar Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Queridos, eu percebo, a Bíblia conta dentro do livro de Gênesis aqui, a gente percebe que a nossa oração diante do nosso Deus, ela é muito poderosa, ela causa efeito. Quando você ora, Deus trabalha na vida do teu filho, da tua filha, do teu parente, daquela pessoa que às vezes ela é aquela pessoa que tem que te dar trabalho. Você está querendo uma coisa, você está colocando ele numa direção, mas ele está seguindo a sua própria direção, o seu próprio modo, o seu jeito de viver. Mas quando você ora, Deus vai agindo, Deus começa a trabalhar de uma forma diferente, que às vezes você nem percebe, mas Deus está trabalhando. Eu vim falar esta noite para você: Deus está agindo ao teu favor. Glória a Deus. Aleluia. Deus está agindo no nosso favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele disse Jesus: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Ele está trabalhando no nosso favor. E essa noite, nesse lugar aqui, eu tenho certeza que enquanto nós estamos sentados ouvindo a palavra do Senhor, enquanto você está aí sentado ouvindo a palavra do Senhor, Deus ele está atento à tua oração, Aleluia, ao teu comportamento, à tua vida, porque Ele conhece mais a tua vida do que você mesmo. Ele conhece você por dentro, Ele sabe o que passa neste momento, pelo teu pensamento, pelo teu coração. Ele sabe decidir tudo, porque Ele é onipotente, onipresente. Ele é aquele que é onisciente, Ele sabe de todas as coisas das nossas vidas. Mas quando alguém não ora, quando alguém não intercede, tem mais dificuldade, ou tem, muitas das vezes a pessoa ela perece, ela é destruída. Mas Abraão não quer que seu sobrinho seja destruído, mas que ele seja liberto, que ele seja salvo, que ele seja resgatado, que ele seja tirado da cidade de Sodoma e Gomorra. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas que viviam lá no mundo, pessoas que estavam já na margem da sociedade, mas através da oração, essa pessoa veio e hoje está servindo, adorando o nome do Senhor. Quantas pessoas que não estavam à margem da sociedade, que ninguém já olhava para ele, mas hoje ele está na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor, através da oração da mãe, através da oração do tio, através da oração do irmão, através da oração do pai, através daquela pessoa que tem colocado em oração, e essa pessoa ela tem vindo ao Senhor. Deus, Ele ouve quando você fala, quando você dá glória, Ele se alegra com a tua glória. Quando você fala com Ele, que você pede, Ele responde. E não há horário para Deus. Qualquer hora que você levantar, Ele vai atender a sua oração, porque Ele é aquele que cuida dos seus filhos da terra. Glória, meu Pai, seja dada a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu sei que esta noite você veio com uma preocupação aqui. Eu sei que você está preocupado, mas uma coisa é certa: a tua oração já chegou diante daquele que um dia disse: Abraão, sai desse negócio, vai para a igreja, vai me seguir, vai me servir, vai para onde eu estou te mostrando, porque eu vou cuidar de você. E Deus está cuidando de você aqui. Enquanto você está diante da presença de Deus, dentro da vontade de Deus, tenha certeza que Deus está trabalhando em favor dos seus. Deus está trabalhando pela sua vida para te dar livramento e te sustentar debaixo da tua mão potente. Aleluia. Adore o Senhor. Seja teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória. Aleluia. Abraão vai orar, querido. Abraão vai derramar lágrimas. Abraão vai buscar o Senhor.
Abraão vai se dedicar mais ali, porque era o momento que Ló estava correndo perigo. Ló estava em uma situação que para ele estava tudo bem, mas no reino espiritual estava mal. A Bíblia diz que aquele lugar, aquela cidade, aquele povo que ali estava, cheirava mal diante das narinas de Deus. O negócio não estava bom. Para Ló estava tudo 100%, mas para Deus não estava. E Deus lhe disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou mandar fogo, o fogo vai queimar, o fogo vai destruir. Mas Deus tem algo, quem tem algo com Ele? Porque quem tem o poder, o Espírito Santo, quem busca Deus, quem conversa com Deus, Deus fala com Ele. Eu acredito que cada um que está aqui essa noite, Deus já falou. Alguma hora, alguma vez, Deus já falou e você entendeu que realmente era Deus que estava falando. Deus disse: eu vou destruir, mas antes eu vou falar com quem fala comigo. Deus vai falar com Abraão, querido. Aleluia. Lá na tua casa, se você é aquele que busca Deus, você é aquele que está dentro da vontade de Deus, Deus Aleluia, vai Deus. você. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai te orientar. Deus vai fazer com que você entenda como deve ser feito. Deus vai trabalhar ao teu favor, porque você é aquele que está dentro da vontade, você é aquele que fala com Ele, e Ele vai estar sempre em contato com você. Deus não vai falar com Ló, mas Deus vai falar com Abraão, dizendo: Abraão, eu vou destruir, eu vou acabar com Sodoma. Abraão agora vai falar o que ele precisava, e o que Abraão precisava é que Deus tirasse Ló da cidade de Sodoma. E Deus vai falando com Abraão, Abraão vai falando com Deus. E uma coisa é certa, mano: você que é servo de Deus, você consegue entender seu Deus. E Deus consegue entender você. Aleluia. Diga para o seu irmão assim: você entende seu Deus. E o seu Deus entende você. É por isso que dá essa comunhão, essa junção, aleluia, entre você e o seu Deus. E aí, aonde você está, Ele está com você e você com Ele. E Paulo disse assim: não eu mais vivo em mim, mas Ele vive em mim, eu nele e Ele em ele. Aleluia! Aleluia! Uma igreja que Deus está nela e ela está em Deus, ela tem o Espírito, a comunhão de Deus e Deus trabalha. Glória a Deus. Honra, toda glória, Pai Santo. Na sua família, e você não sabe que é através de você. Aleluia! Deus está trabalhando em vida de alguém que a gente já era para ter morrido, e está vivo, já era para estar morto, e está vivo por causa de você. Aleluia! Aleluia! Tem gente que já era para ser queimado, mas já escapou por causa de você. Tem gente que era para estar sem nada na vida, hoje tem alguma coisa por causa de você, você sabe disso. Aleluia! Ló era para ter sido morto há muito tempo, mas Deus está fazendo um plano e Deus está conversando com Abraão, porque sabe que Abraão ia interceder em prol daquela vida, e Deus não tem prazer que o ímpio morra no seu pecado. Deus quer que faça algo, e Deus vai falar com Abraão, e Abraão vai falar com Deus. Aleluia! Deus vai dando tempo, Deus vai fazer entender, e Abraão compreende muito bem Deus. Então Abraão vai falar o que ele estava precisando, e Deus essa noite vai dizer: fala o que você precisa, que eu estou aqui para resolver. Fala o que você quer. Deus disse um dia para Jeremias 33, no versículo 2, versículo 3: clama a mim. Olha, Deus não quer fazer, mas Deus quer ouvir, Deus quer te
dele na sua vida. Aleluia! Deus vai dar um tempo. Deus podia ter feito logo naqueles dias o fogo descer, mas Deus vai dar aí 20 dias, 30 dias para mandar fogo, porque Ele estava querendo ouvir de Abraão. Deus está dando muito tempo para pessoas através de você, e deixa Deus ser mais claro, e Deus vai salvar essa pessoa por causa de você. Aleluia! Deus vai fazer um milagre, porque você está conversando com Deus. Aleluia! Você está conversando com Deus. E quando nós estamos tendo esse relacionamento, quando nós estamos tendo essa compreensão, Deus está à nossa volta dizendo: a minha mão está sobre a sua vida. Aleluia! Enquanto você estiver na minha vontade, eu vou estar falando, aleluia, te avisando, te revelando. Antes que qualquer coisa aconteça, você vai saber, porque eu vou te revelar. Glória a Deus, Deus não faz nada sem antes Ele revelar os seus pequeninos, porque Ele quer que Ele saiba. Ele quer que você entenda o projeto dele, a vontade dele. Ele quer que você aprenda, compreenda mais da parte dele. Aleluia! Deus sabe que você está passando. Deus sabe como está a sua vida hoje. Deus sabe que você tem projetado durante esse dia. Ele vai te dar um tempo, ou Ele vai te dar a resposta conforme o tempo que você tem, que você está buscando. Deus já está nessa noite, quem sabe, dizendo: hoje eu te trouxe aqui para você receber a sua resposta, a sua bênção, a sua vitória. Deus está trabalhando no universo espiritual. Nós não podemos contemplar, porque nós somos limitados, mas Deus está sabendo, Deus está vendo, Deus está trabalhando, e às vezes nós não percebemos. Aleluia! Meus queridos, Deus vai chegar para Abraão, vai chegar para Deus e vai falar sobre o seu sobrinho. E Abraão disse: Deus, meu sobrinho está lá de Sodoma e Gomorra. Ele, com certeza, em outras palavras, ele não está bem com o Senhor. Ele está um homem assim, um pouco meio devagar na fé. Para nosso linguajar, ele está frio. Ele não ora mais, esqueceu dos jejuns, congregar bem pouquinho. Escola bíblica dominical não vai mais. No ensaio ele não comparece, mas ele ainda está crente. Ele é o meu parente. Eu peço que o Senhor salve ele de Sodoma e Gomorra. Não deixe que ele venha perecer junto com aqueles que ali estão. E diz a Bíblia que Abraão está orando. Enquanto Abraão está orando, Deus vai dizer para dois anjos lá no céu. Deus diz assim para eles: olha, vai lá na cidade de Sodoma e Gomorra, vai lá naquela casa, vai lá falar com um moço chamado Ló, porque eu vou salvar ele. Não só ele, mas eu vou salvar também a família dele. Eu vou salvar ele e vou salvar a família dele. Os dois anjos descem, queridos, e vai lá na cidade de Sodoma. Abraão está orando, os anjos estão descendo. Os anjos chegam na cidade de Sodoma. Quando os anjos vão entrando no portão da cidade, quem os anjos encontram? Ló, assentado na porta da cidade. Por que a Bíblia diz que ele estava sentado na porta da cidade? Por duas razões. Primeiro, sentado significa que ele não estava nem aí com o que estava acontecendo. A cidade estava para ser destruída e ele não estava entendendo nada. Segunda razão, porque na porta da cidade era o lugar que está tratando de negócios da cidade, negócios, terreno. Eu logo estava nem a perceber.
Ló estava desatento e cuidando das coisas. Tem até alguém que diz que Ló era juiz lá na cidade. Ló está relacionando com os materiais, com as coisas ali. Ló está sentado na porta da cidade, como se nada tivesse para acontecer. Abraão está entendendo de tudo. Você está aqui essa noite e o Espírito Santo está fazendo você entender. O Espírito Santo, ele fala, ele te orienta, ele te dá direção. Mas aquele Ló estava ali, sentado, despreocupado, como se nada fosse acontecer. Os anjos chegam e disse para ele, quando Ló vê os anjos, diz o texto bíblico que Ló sai ao encontro deles, fica de joelho, e ali começa a dizer: entra na minha casa, entra na minha casa. E Ló vai insistir com eles, para eles entrar na casa. Ló não está entendendo o que estava acontecendo, mas os anjos vão dizer algo para ele, diz assim para Ló, assim, os anjos vão dizer para ele: não preferimos passar a noite na rua, mas nós não entramos na tua casa. Vamos ficar aqui na praça, vamos ficar aqui na rua, mas nós não entramos na sua casa. Eu fico com isso imaginando como estava o relacionamento de Ló com Deus, como estava a vida de Ló com Deus. Se os anjos estavam preferindo ficar a noite na praça, na rua, mas não queria estar perto, não queria entrar. Agora imagine como estava essa casa, uma casa que os anjos estavam recusando de entrar, mas Deus está salvando essa pessoa, porque tinha alguém de joelhos ao lado. Aleluia, Deus. Deus está trabalhando em favor dele, por causa daquele que estava em oração. Deus está mandando um anjo ir na cidade, porque Abraão está de joelhos orando. Os anjos estão na casa de Ló, porque Abraão estava de joelho orando ao Senhor. E os anjos disseram: não, preferimos passar a noite na rua. E diz a Bíblia que por muito insistir, eles entraram na casa de Ló. Aquela noite ninguém dormiu. Aquela noite foi uma noite de muita preocupação e tribulação na cidade de Sodoma. Mas os anjos disseram para Ló: arruma tuas coisas, teus filhos, as tuas filhas, teu genro, tua esposa, porque amanhã, 4 horas da manhã, quem sabe, 3 horas da manhã, amanhã de madrugada, nós vamos sair de Sodoma e Gomorra. Eu acredito que Ló olha para ele assim e diz assim: mas vai sair daqui, nós vamos para onde? Sair por quê? Porque quem não tem, amado, uma vida, uma comunhão íntima com Deus, não entende nada do universo espiritual. Ló vai perguntar: mas por que eu tenho que sair daqui? Ele disse: porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Deus vai acabar e você precisa sair daqui. E Ló disse: nós vamos passar a noite e amanhã a gente sai. Quando eu de madrugada, eles ainda estavam acomodados. E a Bíblia diz que os anjos pegaram na mão da mulher de Ló, na mão de Ló, na mão das filhas de Ló, e arrastaram de dentro da cidade, dizendo a eles: vão para o monte, porque Deus vai destruir a cidade. E aquele Ló vai saindo, e quando Ló vai saindo, Ló disse assim: eu acho que o monte está longe, nós vamos para Zoar, vamos para a cidade de Zoar. E os anjos disseram para ele: sai da cidade, escapa pela tua vida. O Abraão está orando, Deus está trabalhando, e o homem está resistindo à vontade de Deus. O homem está querendo ficar da mesma forma, do mesmo jeito. O homem está dizendo: não vou para o monte, eu vou para Zoar. E os anjos disseram: escapa pela tua vida. E a Bíblia diz que no dia que eles entraram naquela cidade ali perto, o fogo caiu na cidade de Sodoma e Gomorra. Eles não conseguiram ficar lá, porque eles tinham que sair do monte. A Bíblia diz que eles tiveram que sair e foram em direção ao monte, porque o lugar que Deus estava ordenando eles era para o monte. Se eu não entrar na direção de Deus, eu vou ter muitos problemas, muitas situações na minha vida. Mas se eu estiver dentro da vontade de Deus, eu posso ter problema, mas tenho Deus para ouvir a minha voz, para ouvir a minha oração e me atender, e me resgatar e me abençoar. E a Bíblia diz que Deus
naquele dia, Deus manda fogo sobre Sodoma. Sodoma agora é queimado, aquela cidade é destruída. A esposa de Ló fica na estrada olhando para trás. Ló tem problemas com as suas filhas, porque ele não queria estar dentro da vontade dele. Tudo era forçado, mas Deus estava ouvindo, não Ló, Deus estava ouvindo Abraão. Para encerrar, queridos, eu quero dizer à igreja: nós estamos vivendo a última hora da igreja de Deus na terra. Já estamos em contagem regressiva. Jesus está voltando. Nada mais falta para Jesus Cristo voltar. Tudo quanto está escrito já aconteceu, e os demais estarão acontecendo. Jesus está voltando. Que não sejamos Ló para fixar a nossa mente, o nosso coração, o nosso desejo aqui, mas que possamos olhar para cima. Aleluia. Possamos olhar para aquele que um dia morreu na cruz do Calvário e disse: aonde eu estiver, vocês também vão estar, porque eu vou preparar um lugar para vós. Aleluia. Nós temos um lugar preparado. A nossa cidade, diz Paulo no capítulo 2 de Filipenses, versículo 21, ele diz: a nossa cidade não é Rondônia do Pará. Em outras palavras, a nossa cidade não é essa. A nossa cidade está no céu, onde esperamos o Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual nos transformará e nos resgatará e nos arrebatará para estar com ele para todo sempre. O mesmo Deus de Abraão, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18 da carta aos Filipenses, ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com a voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitará primeiro, depois nós que estamos vivos seremos transformados e arrematados para encontrar com o Senhor. Paulo disse em Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52 e 53, ele disse: eis que fuste o mistério, nem todos dominam, mas todos serão transformados, porque o que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, o que é mortal será revestido da imortalidade. Então nós teremos a nossa vitória, e tragado será a morte por causa da nossa vitória. João diz no capítulo 2 da segunda carta, versículo 2, ele disse assim: ele ainda não se manifestou, mas quando ele se manifestar, nós vamos ser igual a ele, seremos igual a ele. Deus querido, a cidade é boa, mas nós temos outra melhor. Fica de pé essa noite. Aleluia. As coisas aqui é maravilhosa, mas aqui lá Paulo diz assim, que não pode comparar com a vida que tem, porque aqui existe. Jesus tem um lugar melhor para a igreja. Toda glória, meu Pai, seja dada a ti. Nós estamos se conformando com as coisas daqui. Aleluia. Lá nessa cidade, mas aqueles que vão morar no céu, o pensamento deles está na glória. Glória a Deus. Na direção do céu, é o povo que ora e busca o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Os escritores hebreus, capítulo 2, os escritores hebreus dizem assim: buscar com diligência as coisas que estamos ouvindo para Aleluia. nós não viemos desde a guerra, porque como escaparemos nós se negligenciamos para uma tão grande salvação, a qual foi anunciada primeiramente pelo Senhor e depois confirmada pelo por nós e por todos aqueles que ouviram. Glória a Deus. Não podemos negligenciar. Sejamos um Abraão da vida, que estejamos sempre no propósito da vontade e na oração, buscando o Senhor para Deus nos conceder a nossa vitória. Aleluia. Jesus está voltando para Glória a Deus. o arrebatamento da igreja está mais próximo que nós pensamos. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim também acontecerá o arrebatamento da igreja. Ele está voltando, casava e dava ser casamento. E as coisas aconteciam normalmente, mas eles estavam relacionados à porta, à cidade, às casas, às coisas aqui, e havia esquecido que o lugar é no céu. A igreja do arrebatamento vive aqui, mas o pensamento vive ali. Porque assim como Jesus Cristo subiu ao céu, disse o discípulo, ele vai descer também para nos levar para estarmos com ele. Jesus
Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Eu quero encerrar esta noite dizendo: um dia nos veremos na glória, e dizendo para o outro: valeu a pena viver dentro da vontade de Deus, valeu a pena obedecer. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ser um Abraão na tua vida, mas seja um Abraão na minha vida, porque juntos somos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Aqueles que vão sobre eles dão glória, eles Glória a Deus, aleluia. por ele. Se você essa noite veio para adorar, adore, porque ele está essa noite. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Aleluia, Jesus está voltando. Aleluia, Ele está voltando para Deus. parece que eu vejo Moisés. Aleluia, aleluia. Crentes subindo e gente ficando olhando. Mas aqueles que ficaram aqui, a Bíblia diz que eles viverão aqui e ficarão aqui para sempre. Mas aqueles que subir, vai subir e ficar lá na glória para a eternidade, para todo sempre. Esta noite seja um Abraão. Quem tenha compromisso e vontade de servir ao Deus, ele persevera firme na presença do Senhor. Ele está firme na presença de Deus. Ele fica firme na presença do Senhor. João disse assim, quando ele vai escrever, Jesus disse: crede em mim, crede também em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse desse jeito, se não fosse assim, eu nem vos teria dito isso. Vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, vocês também possam estar comigo. E naquele dia teve um crente que perguntou assim: Senhor, mas eu ainda não sei o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, e ninguém vai para o Pai senão por mim. Se não tiver envolvido com Ele, querido, não chegará. Mas a igreja do arrebatamento, ela vai deixar Rondon parar com o Jesus. Ela vai deixar. Aleluia. Aleluia. Na década de 2000, quando completou 2000 anos, eu morava nessa cidade. Eu vi muitas coisas, muitas pessoas falando tantas coisas a respeito de que naquele ano seria o ano do fim, mas ainda não foi o fim. Nós estamos mais perto agora. Nós estamos em uma dispensação que chama-se dispensação da graça. Nós passamos pela dispensação da licença, consciência, governante, patriarcal, lei e graça que nós estamos. Nenhuma delas chegou a 2000 anos, mas a Igreja Católica dizia assim: se chegar, amém, mas não vai passar dos 2000 anos. 2000 anos não chegará, e se chegar não vai passar. Nós já estamos com 2025 a nossa dispensação. Jesus Cristo está se manifestando para levar o Senhor. Abra o olho, Jesus está voltando para arrebatar a igreja. A qualquer momento a trombeta de Deus vai soar. Eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar por você essa noite. Deus vai te conceder a sua vitória. Enquanto nós estivemos aqui, nós somos humilhados, massacrados. Mas um dia Paulo diz: deixaremos um corpo de humilhação e receberemos um corpo celestial. Eu convido você essa noite. Peço para que São Paulo seja meu convidado. Eu quero que você venha aqui à frente. Você que está passando por um problema, você que está passando por uma enfermidade, uma situação, e acredita que o Deus de Abraão, o mesmo Deus, vai fazer na sua vida. Ele está dizendo: eu vou resgatar, eu vou libertar, eu vou curar, eu vou fazer, porque Ele está dentro, ela está dentro da minha vontade, e ela está querendo receber o meu. A igreja do arrebatamento, enquanto não sobe ao céu, ela tem um compromisso de estar na presença dEle, porque em qualquer momento Ele voltará para arrebatar esta noite. Adore o Senhor essa noite. Aleluia.
posse da sua vitória aí. Deus está trabalhando naquele negócio lá. Deus está agindo, porque Ele trouxe você aqui por uma causa e está resolvendo a sua situação esta noite. Aleluia! Aqui esta noite os anjos podem passear aqui dentro. Ah, esta noite os anjos podem entrar aqui dentro. Aleluia! Tem acesso aqui, porque aqui tem homens e mulheres que estão sempre em constante oração. Deus está presente aonde esse homem está, esta mulher. Receba o poder essa noite, receba o poder. Receba o poder de Deus essa noite. Receba a presença de Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, vai falar língua pela primeira vez aqui. Em nome de Jesus. Pode falar línguas estranhas esta noite aqui. Começa a sentir aí o teu corpo tremer. Pode abrir a boca que você vai falar línguas estranhas agora. Em nome de Jesus. Começa a falar línguas estranhas esta noite. Começa a falar línguas estranhas. Os crentes que vai no céu vai subir falando em outras línguas. Vai subir falando a língua do céu. Receba aí a paz, o poder do Espírito Santo. Receba aí o milagre. Receba a porção dobrada. Receba o poder, receba a graça. Receba o céu, receba o milagre. Receba a cura. Receba o batismo essa noite. Glória a Deus. Olha aí, Jesus. Toma conta. Toma conta. Toma conta. Toma conta. Toma conta. Começa a balançar. Começa a balançar. Começa a balançar. Começa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Receba aí, jovem, jovem em nome de Jesus, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder esta noite, o Deus de Abraão. Oh, aleluia. Receba poder, receba, 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 fala em línguas estranhas, seja agora, 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 libera a cantar, libera. Receba o poder, seja cheio agora. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Receba a glória. Oh, aleluia, Deus. Olha aí, Jesus começa a agir. Receba o poder de Deus esta noite. Receba a presença. Vai ser cheio da graça de Deus, vai recebendo. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta deste lugar agora, dando glória a Deus. Toma posse da tua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Vamos cantar. Assim como Moisés sugeriu, Oh, o aleluia. Senhor lhe concedeu. Aleluia, Deus. Eu não quero andar seguro Eita, no glória. Aleluia, Jesus. celeste. Oh, Me aleluia. desculpe se sou exigente. Quando Aleluia, digo que Jesus. só eu não vou. Eita, Deus É bastante maravilhoso. pela tua presença. Recebe, Eu sou. Senhor.
O tempo que o Senhor me guardou é paixão pela tua presença, Senhor. Levante a emoção. Pela tua presença, Senhor. Diga para ele assim: é o instinto da alma buscar seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho para falar contigo, Aleluia, Jesus. é paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Fala nessa noite, Deus. Deus, poder, aleluia, Jesus. Oh, no auge da minha fraqueza, me fez em mesmo assim, o esforço eu faço, de buscar eu vou. Que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando louvor. Diga, Senhor, é paixão pela tua presença, Senhor. Então levante a mão, cante. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando seu grande amor. Quando entro na igreja, é paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o estilo. Eita glória, aleluia, Deus. Na igreja, na falacote, é paixão pela Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor.